Olá, sou o professor André e nessa aula vamos aprender alguns novos conceitos quando utilizamos herança, que são classes abstratas, métodos abstratos, classe final, método final e sobrescrita de métodos. Nas aulas anteriores de herança, foi apresentado o exemplo de pessoa, aluno, docente e técnico administrativo. Nesse exemplo, a classe pessoa é uma superclasse, pois as classes aluno, docente e técnico administrativo herdam ou extends da classe pessoa. Também criei ou instanciei objetos dessas subclasses, aqui representados por A, D e T. Algo que também poderia ser feito é o instanciamento de um objeto da classe pessoa, que eu vou chamar de P. Quando é feito isso, eu estou criando um objeto de pessoa, que acessa apenas as funcionalidades e atributos de uma pessoa, como o nome, o sexo, a idade e o método pegar livros. Nada disso é novo para vocês, mas agora vamos aplicar o conceito de abstração de classe. Para você compreender melhor a abstração, imagina que no sistema acadêmico de sua instituição possui esses perfis de acesso: aluno, docente, técnico administrativo e pessoa. Cada um deles pode acessar determinadas informações dentro desse sistema. O aluno acessa apenas as suas próprias notas, o professor pode ver as notas apenas dos alunos da sua turma e o técnico administrativo só pode ver processos acadêmicos. Mas e o perfil pessoa? O que uma pessoa pode ver nesse sistema? Pode enxergar tudo? Nota de alunos? Processos acadêmicos? Acredito que nada disso. Não faz muito sentido existir esse perfil nesse sistema. Sendo assim, como podemos bloquear a criação de objetos desse tipo de perfil? A resposta é usar classes abstratas. Uma classe abstrata é uma classe que serve de modelo para outras classes. Ela sempre será uma superclasse genérica e suas subclasses serão mais específicas. E assim, ela não pode ter objetos instanciados ou que possam ser criados. Então, pensando nesse sistema específico, para eu colocar a classe pessoa como abstrata, preciso apenas adicionar a palavra reservada abstract. Agora o objeto P não pode ser mais instanciado, pois a classe pessoa é apenas um modelo de classe para a construção de subclasses dela, e não mais uma classe real que pode ser instanciada. Então, esse é o conceito de classe abstrata e como utilizá-la. Toda classe abstrata pode criar métodos abstratos, ou seja, métodos que possuem apenas a sua assinatura ou o nome dele, sem nada dentro do corpo do método, sem chaves. Dentro de uma classe abstrata, é possível ter nenhum ou vários métodos abstratos. Além disso, esses métodos só podem receber as visibilidades public ou protect. Você vai saber por quê já já. Vou criar dois métodos abstratos na classe pessoa, chamados de acessar sistema e sair sistema. No primeiro, eu vou deixar como público e o segundo como protect. Observe que a criação de um método abstrato segue a mesma forma de criar uma classe abstrata, apenas adicionando a palavra reservada abstract. Além disso, é importante observar o final do método, no qual eu estou finalizando com ponto e vírgula e não estou abrindo chaves e nem fechando elas. Ao criar um método abstrato, eu estou obrigando as minhas classes filhas, ou que herdam de pessoa, que elas implementem esse método da forma que acharem melhor. Mas tem que implementar, não pode deixar vazio. Em uma classe abstrata, você não é obrigado a ter métodos abstratos. Isso é opcional. Além disso, é permitido você ter métodos que tenham algum tipo de código, como pegar livros. Você deve estar se perguntando a utilidade de um método abstrato. Por que eu vou criar um método assim, que não tem nada dentro dele? Imagine que um aluno, docente e técnico, eles devem acessar o sistema acadêmico, mas que cada um vai acessar de maneira totalmente diferente do outro. E assim será necessário implementações diferentes, códigos diferentes para cada um deles. Para fazer isso, essa é uma forma de deixar explícito em seu código a necessidade de implementações diferentes. Então, a classe pessoa serve apenas como modelo, assim como os métodos acessar e sair, e que cabe a você, como programador, definir como cada subclasse deve agir. Então, se por acaso, no seu sistema,
aparecer um novo perfil, como o do diretor, que também herda da classe pessoa, você já sabe que ele vai herdar o método acessar e sair, e você deve definir como o diretor deve acessar o sistema, assim como ele deve sair do sistema. Para finalizar essa parte de métodos abstratos, eu vou criar um terceiro método abstrato, chamado de ver todas as notas, e terá visibilidade privada. Percebe-se que já tem um erro aqui, e esse erro é fácil de descobrir. Se estamos em uma classe abstrata, ou seja, ela não pode ser instanciada, e tem um método que não tem nada dentro dele, e ainda por cima é privado, então ele não serve para nada. Para evitar esse tipo de situação, o próprio Java entende que você está tomando uma decisão errada e já informa para você o erro. Entenderam por quê? Só podemos ter métodos públicos e protegidos dentro de classes abstratas? Espero que sim. Vamos continuar então. Agora eu vou corrigir o erro que aparece na classe aluno e também vou aproveitar para explicar um novo conceito para vocês, a sobrescrita de métodos. O erro aqui se dá porque eu tenho um método abstrato na superclasse pessoa, do qual o aluno herda, e ele precisa ser definido, ter algum código dentro dele, aqui na minha subclasse. Quando eu tento implementar esse método aqui na classe aluno, olha o que aparece acima dele, override. Essa é a forma que o Java informa para o programador que esse método não é dessa classe, e sim de uma superclasse, e que você está sobrescrevendo ele. Ou seja, o original, que está lá em cima, em pessoa, não será mais chamado, e sim deve ser chamado esse aqui. Aí você vai pensar, então o método pegar livros já era uma sobrescrita? Sim, ele também é. Mas cadê o override? Eu não adicionei porque não é obrigado a ter. Só é uma forma de visualizar melhor o que está acontecendo. Para entender melhor, vou chamar esse método pegar livros tanto da classe aluno como da classe docente. Lembrando que tudo que eu fiz na classe aluno, a implementação do método acessar sistema e sair sistema, também deve ser feito nas classes docente e técnico administrativo, pois elas são filhas da classe pessoa. Vamos agora testar na classe principal, chamando o método pegar livros de cada um desses dois objetos, A e D, e ver o que aparece na tela. Viram o que apareceu? Eu peguei 2 livros, que é do aluno, já que foi chamado primeiro, e na segunda linha eu peguei um livro, que pertence ao docente. Assim, a sobrescrita aconteceu e deu prioridade ao que se encontra na subclasse, para o caso do aluno. Como não foi encontrada uma sobrescrita desse método em docente, acabou-se utilizando o que está na sua superclasse. Para finalizar essa aula, eu tenho apenas mais 2 conceitos bem simples para ensinar. A palavra-chave final em Java serve para atribuir valores constantes, ou seja, que a partir da sua declaração, seus valores, classe ou métodos não poderão mais ser alterados. Caso você não queira que um método não possa ser sobrescrito, basta informar que ele é final. No caso do método pegar livros, se adicionar o final aqui, eu garanto que todas as classes que herdam de pessoa, obrigatoriamente, só podem pegar um livro. Após adicionar final nesse método, na classe aluno, o método pegar livros já aparece com erro, pois não pode ser modificado devido ao comando que coloquei. A mesma ideia serve para a classe. Se você não quer que uma classe possa ser dada por outra, basta adicionar final na definição da sua classe. Então, adicionando final aqui ao lado de class, observe o que vai acontecer com a classe aluno. Ela agora possui um erro, pois pessoa não pode ser dada. Sendo assim, eu tenho que remover a classe pessoa daqui ou adicionar outra classe se eu quiser continuar herdando de alguém. Com isso, acredito que aprendemos tudo sobre herança. Até mais!